Olá, tudo bem? Vamos começar um vídeo diferente aqui hoje. Eu tô falando diretamente de Salamanca, na Espanha. E tô aqui para conversar contigo sobre as possibilidades de nômades digitais, tá bem? Então fica nesse vídeo que a gente vai conhecer um pouco da cidade e vai também te mostrar um pouco mais disso. Se tu não me conhece, eu me chamo Lucas Abad, sou advogado no Brasil, em Portugal e na Espanha e atuo na área de direito migratório. Agora eu vou tirar meu óculos para falar contigo. Olha que linda, essa é a Catedral Nova de Salamanca. E aqui nós temos a Universidade de Salamanca. A Universidade de Salamanca foi fundada no século XII, é uma das universidades mais antigas que nós temos da Europa. E aqui nós vamos ter também outro espaço da universidade e essa beleza que nós temos aqui. Dá uma olhada. Então esse vídeo vai ficar um pouquinho diferente porque eu quero conversar contigo aqui e te trazer para esse lugar maravilhoso. Salamanca fica na comunidade autônoma de Castilla e León e aqui é uma boa possibilidade. Vocês sabem que eu vivo na comunidade de Extremadura, em Cáceres mais propriamente dizendo. Região de Extremadura, né, a Junta de Extremadura, da Comunidade Autônoma de Extremadura, tem, por exemplo, editais abertos, e são editais permanentes, que tem de um projeto de ajuda, né, ou de... Como é que eu posso te dizer? Ajuda realmente para você se instalar na Extremadura, porque é uma região de baixa densidade demográfica, né, tem muita gente indo para fora, para regiões como Madrid, para o norte, noroeste, né, da Espanha. Então eles têm alguns editais de atrativos, né, para essas pessoas. Mas pronto, essa é uma das vantagens de você ser nômade digital na Espanha. Eu tô num sábado hoje, 8 de fevereiro, e tô aqui para conversar contigo sobre algumas questões, principalmente o nômade empresário. O que a gente tem que ter em mente em relação a isso? Eu vou te falar sobre o nômade empresário, mas não só o nômade empresário para a Espanha e também para Portugal, porque como eu disse para vocês, eu sou advogado em Portugal e na Espanha. Então vamos lá, como vocês sabem, os nômades, tanto para Portugal quanto para a Espanha, nós temos três modalidades ou três possibilidades de um nômade solicitar a sua autorização de residência ou seu visto no seu país de origem, né? Então nós vamos ter a possibilidade do nômade trabalhador subordinado, ou trabalhador por conta de outrem, como vocês podem dizer, ou CLT no Brasil, e ainda nós vamos ter a possibilidade do nômade autônomo. Então, é vamos lá, aquele que presta serviço. Nômade CLT, que vocês conhecem no Brasil. Então, como estou falando aqui o português brasileiro, vamos para isso, né? Nômade CLT, o autônomo ou freelancer, e nós temos ainda o nômade empresário. Então, quando a gente fala desses profissionais, nós estamos falando justamente do vínculo de trabalho que essa pessoa tem. Então, se ela tiver um emprego, tiver um vínculo de emprego, um contrato de trabalho subordinado, ela vai pelo nômade empresário. Se ela tiver um contrato autônomo, é dizer, uma pessoa física prestando serviços para outras pessoas físicas ou pessoas jurídicas, a depender do país aqui, a gente vai ter uma diferença, nós vamos ter o nômade autônomo. E o empresário é aquele que exerce uma atividade de maneira remota, e nós vamos ter duas características, então, hoje focando no nômade empresário, para separar elas do Portugal e separar elas da Espanha. Bem, o primeiro de tudo que vocês já sabem dos outros vídeos aqui desse canal, que vocês têm a questão dos meios de subsistência, né? Então, os meios de subsistência, tanto para um país quanto para outro, ele vai exigir que você apresente os últimos 3 meses de extratos bancários, de faturas que foram emitidas, para que você possa fazer essa aplicação, tá? Então, aqui eu estou te falando sobre a aplicação através do nômade empresário. A diferença de rendimentos que você tem que ter nos últimos 3 meses, Portugal, eu tenho um vídeo que explica muito bem sobre isso. Qual é essa diferença, como que eu vou calcular o valor. Porque eles falam que o valor deve ser calculado com base nos rendimentos que foram auferidos ou na faturação que eu tenho dos últimos 3 meses, que corresponda a 4 salários mínimos portugueses. Já na Espanha, o nômade ele tem que apresentar duas vezes o salário mínimo. Lembrando que o salário mínimo ele é calculado em 14, né? Como que a gente vai fazer o cálculo? A gente vai pegar aquele valor
que é passado pelo governo, multiplica por 14 e depois você divide por 12 para ter uma média mensal. Essa média mensal deve ser apresentada no momento da aplicação. Então, eu já estou desacostumado a gravar na rua, né? Mas eu quero mostrar para vocês essa beleza e aí eu fico perdido se eu olho para cá, se eu olho para cá, então me dá um pouco de confusão. Mas aos poucos eu vou me habituando de novo a fazer esses vídeos externos para que vocês possam ter... Pronto, vocês possam acompanhar também e passear com a gente enquanto a gente vai conversando sobre esses pontos, tá? Bem, a partir do momento que você faz a escolha, né, de onde você vai aplicar, você vai reunir as outras documentações conforme a legislação daquele país. Então, se a gente está optando por Portugal, a gente vai fazer a questão de Portugal. Portugal, o que eu tenho que apresentar? Passando rapidamente aqui. Você vai pedir o visto no consulado da tua jurisdição, você vai solicitar então, vai apresentar passaporte, vai apresentar os meios de subsistência, vai apresentar o seguro viagem e vai apresentar o seu alojamento. Esse pedido ele deve ser feito entre 90 e 60 dias de antecedência da tua data prevista de chegada. Você vai ter um visto de 120 dias e depois você vai ter uma segunda etapa desse processo, que é o pedido de autorização de residência. Mas é interessante porque a autorização de residência, por exemplo, em Portugal, ela está prevista na lei que eu solicite ela com dispensa de visto, mas até hoje isso nunca aconteceu. Diferente da Espanha, que eu tenho a possibilidade de solicitar a autorização de residência para o nômade digital diretamente em território espanhol. E aí o nômade digital na Espanha, que a recomendação que a gente sempre faz é aquelas pessoas que têm a possibilidade da dispensa de visto, vir aplicar diretamente no território espanhol. Por quê? Você vai ter a sua entrada legal e você vai ter aquele período, né, da sua permanência, da sua estada legal em território espanhol para fazer a aplicação do seu processo. Obviamente que dentro de um processo de assessoria, vocês já vão vir com toda a documentação pronta, traduzida e para que não precisem chegar aqui e ter que atualizar novamente todos esses dados, tá? Então agora, esse ponto que eu estava falando do nômade empresário. Vamos a isso. Então vamos lá, nômade empresário, né? Meios de subsistência. Que documentos que eu tenho que aportar para isso? Eu tenho que comprovar a existência da minha empresa há ao menos 1 ano que ela exista. Eu preciso, além disso, comprovar, que eu não falei, que isso não faz parte dos meios de subsistência, mas faz parte de um requisito que se diferencia de Portugal. Enquanto Portugal você não tem que apresentar experiência na área ou formação superior na área, na Espanha você sim tem que apresentar. Então você vai apresentar ou a sua formação na sua área de atuação ou na área da tua gestão da empresa, enfim, ou você vai apresentar no mínimo 3 anos de atividades naquela área. Então isso é bem importante para que tu não tenha aí uma denegação, por exemplo, do teu pedido, entendeu? Bem, seguindo os requisitos que eu preciso apresentar. Então eu vou apresentar, por exemplo, de uma empresa brasileira, o meu cartão CNPJ, vou apresentar o contrato social dessa empresa e depois, para comprovar todos os meios de subsistência, eu tenho que verificar e pontuar exatamente os valores que entraram, nesses extratos dos últimos 3 meses, que eu vou apresentar para comprovar os meus meios econômicos. Então, se eu presto serviços, né, para outras empresas, vamos supor, eu tenho um cliente que presta serviço do CNPJ dele para uma única empresa. Ele é da área de TI e tudo mais, então o que a gente apresenta aqui? O contrato de prestação de serviços da empresa dele como prestadora de serviços e da empresa que é tomadora de serviço, o contrato entre eles, e vou destacar ali naquele contrato para a unidade de grandes empresas, explicando que o valor que eu apresentei na conta brasileira dele dos últimos 3 meses correspondem à nota fiscal que foi emitida no dia tal e foi recebida, por exemplo, em dólares para a conta brasileira. Então, aqui pode ter alguma diferença em relação ao câmbio, principalmente, mas não se preocupem em relação a isso, porque o que mais importa nesse ponto, obviamente, vocês têm que demonstrar origem, regularidade de valores, por isso que vai ter que apresentar toda essa questão, mas mais do que isso é apresentar que os meios, eles são oriundos daquele contrato. Lucas, e se eu tenho contratos com várias empresas? Bem, então aqui nós vamos ter que avaliar a documentação para verificar se o contrato com a empresa, ele é um contrato ou
se um contrato com uma empresa ele já é suficiente para comprovar os meios de subsistência, os meios econômicos, perfeito. Vai fazer aquele contrato, a tradução daquele contrato e a explicação daquilo. Porque, convenhamos, não tem necessidade de você demonstrar 12 mil euros se você precisa demonstrar, em média, 3 mil euros, entende? Tudo vai depender da demonstração financeira, da quantidade de pessoas que estão solicitando visto na família e todas as questões. Diferentemente de Portugal, por exemplo, que o cálculo não precisa entrar o cálculo familiar no pedido do requerente principal, do visto de nômade digital, por exemplo. Porque daí nós vamos usar outro cálculo para pedir o acompanhamento familiar, entendeu? Olha lá a Catedral Nova atrás, que bonita. Seguindo. Nossa, tem uns lugares muito bonitos aqui. Muito. Seguindo. Essas gravações externas, me diz aqui se tu gosta de vídeo assim ou não, porque senão nem vou começar a me esforçar muito em fazer. Mas vamos lá. Onde que eu parei com você? Sobre a apresentação, né? Se tu tem vários contratos, então tu vai escolher aqueles contratos que realmente fazem. Agora, eu tenho casos, por exemplo, de pessoas que não têm contratos, só emite notas. E aí, como é que faz? Emite as notas. A importância aqui é você ser fiel realmente à comprovação da entrada dos meios de subsistência. É isso que a unidade de grandes empresas vai querer. Obviamente, isso foi uma coisa que eu não falei no vídeo, mas que tem nos outros vídeos de vocês, para vocês aqui, que a unidade de grandes empresas te dá um prazo de 20 dias úteis, apenas 20 dias úteis, para analisar o teu pedido e te dar a resolução sobre aquele pedido. Dentro desses 20 dias, pode ser que a unidade de grandes empresas te traga uma exigência de um pedido de um documento. Vai te dizer assim, olha fulano, olha Lucas, não conseguimos entender essa parte, precisamos de mais documentos aportados aqui. Tem um outro ponto que eu quero falar para vocês, mas antes deixa eu te mostrar aqui mais um pouquinho disso. Olha só, parece um jardim, né? Bonito. Vamos a outro ponto. Então, para as questões da empresa, nós vamos ter duas situações. Se eu tenho contratos que eu consigo apresentar, eu vou apresentar os contratos e vou juntar aquela documentação. Se eu não tenho contratos, o que a unidade de grandes empresas tem solicitado é a apresentação de recursos ou aplicações de recursos na minha empresa, porque eles querem realmente que eu comprove que a empresa existe, que a empresa de fato ela tem, seja funcionários, prestadores de serviços, e aí se eu tenho funcionários eu vou ter que juntar também documentação relativa às contribuições sociais desses funcionários, eu vou ter que preparar um documento contábil que vai me falar a respeito dos investimentos com materiais dessa empresa, os insumos e tudo isso, entende? É um processo bastante detalhado, mas por isso que vocês devem sempre buscar a orientação de um profissional habilitado. A gente sabe, nós temos um cliente que nos contratou há pouco tempo e ele demorou um pouco para finalizar o contrato, porque ele disse, nenhuma outra assessoria falou esses detalhes. Eu digo, mas isso a gente só sabe porque a gente vive isso todos os dias, né? Porque esses detalhes são construídos com as exigências em alguns processos que a unidade de grandes empresas vai fazer, e aí por isso vocês devem ter o acompanhamento de profissionais experientes, profissionais habilitados para isso. E quem são esses profissionais? Advogados, que vão analisar não só a parte legal, mas também toda a parte documental para que esteja de acordo. Um outro detalhe em relação a isso... e isso aqui, esse cliente falou assim, olha, mas onde que está na lei explícito que o nômade empresário pode solicitar por essa modalidade o nômade digital na Espanha? E aí eu vou te dizer, onde que está escrito? A lei ela é muito genérica, mas a nossa prática entende isso e aplica isso todos os dias. Então, fiquem tranquilos e confiem, né, nos profissionais que vocês contratam, senão também não adianta. E por fim, vou te mostrar aqui um pouco mais de cidade, aqui uma parte mais urbana, né, os carrinhos passando lá, mas por fim, o que eu quero te dizer? Eu quero te dizer é que prestem atenção também sobre as traduções, tá? Esses dias eu estava finalizando um processo e eu sempre destaco muito, reviso todos os processos minuciosamente e eu encontrei uma falha grave de tradução. E essa falha grave de tradução, que foi feita por um tradutor juramentado, simplesmente tirou um número do início, tirou o milhar do contrato.
E aí, vamos supor, não vou falar o valor, mas pronto, vamos supor, $7.500 mês. E ali estava me trazendo $500, ele tirou 7. E isso invalida todo o processo. Então, se tu não tiver um profissional que está ali atento para acompanhar tudo, é complicado. Com base nisso, né, eu imediatamente comuniquei o cliente para que ele pudesse fazer o pedido de uma correção dessa tradução, e depois fizemos, eu e toda a equipe, todo o cuidado minuciosamente, letra por letra, número por número, das traduções para que não houvessem erros, né? Então esses cuidados vocês devem tomar também. Bem, é isso. O vídeo começou um pouco truncado, porque eu estava aqui me acostumando, né, a fazer essa gravação externa, que eu fico um pouco, né, meu TDAH me deixa assim um pouco perdido, que a pessoa começa a falar, começa isso, começa aquilo, mas eu quero que tu fique com um pouquinho desses detalhes todos. Espero que tenha sido uma conversa bacana. Se tu não é inscrito nesse canal agora, eu nem sei se vai ficar muita gente aqui, mas obrigado para você que ficou até o final. E se tu ainda não te inscreveu, te inscreve no canal, deixa teu comentário, me diz de onde tu tá falando, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e nós vamos nos falando. Fiquem agora com algumas imagens de Salamanca, tá?